Estamos de volta com o nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, podcast dos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, com o tema Bíblia e Palavra de Deus. Agora, pensando na centralidade da palavra e na sua correta interpretação. No mundo atual, cada grupo religioso tem a sua própria maneira de interpretar a Bíblia, mas nem todas nos conduz a Cristo, nem todas são leituras saudáveis das Escrituras. Os luteranos, afirmam que a Escritura interpreta a si mesma, se é um princípio hermenêutico, mas existe também outro princípio hermenêutico, talvez acima de todos, que é Cristo como centro de toda a Escritura. E para isso, para essa conversa, eu conto com a ajuda do pastor César Mota Rios e também do pastor Bruno Rassi, que vão nos ensinar sobre essa interpretação e a centralidade, na fidelidade do propósito da Escritura. Pastores, sobre esse cristocentrismo da Sagrada Escritura, vocês poderiam falar um pouco mais, sobre esse propósito da Escritura, e como Cristo se revela desde Gênesis a Apocalipse? Pois é, acho que o grande ponto inicial é que Deus fala conosco, Deus falou com a humanidade para a nossa salvação. O grande objetivo de Deus é a nossa salvação. E Cristo é o nosso grande Salvador, aquele que nos trouxe tão grande salvação. Então precisamos ter muito claro de que as Escrituras como um todo, elas apontam para Cristo justamente por isso. Cristo mesmo o disse, É muito bom lembrar do caminho de Emaús, e aí Cristo vai explicando as Escrituras para aqueles dois discípulos e mostrando que elas falam dele, que elas falavam dele. E lógico, estamos pensando aí no Antigo Testamento, mas é importante a gente ter claro isso. O Antigo Testamento não foi simplesmente suplementado, ele existia para apontar para Cristo. Toda a história do povo de Deus existe em função de Cristo. Cristo não é um plano B ali que surge, porque acabou que o povo não cumpriu devidamente a lei, então precisa surgir esse plano B. É óbvio que não, porque até nos primórdios, na gênese do povo de Deus, desde Abraão, passando pelos patriarcas e chegando ao Êxodo, a gente percebe que Cristo já antevisto e anunciado, na verdade. Então é importante que a gente perceba esse caráter central de Cristo nas Escrituras para a gente fazer o uso devido das Escrituras. Uma pessoa que lê qualquer texto não tendo Cristo em vista, certamente não está fazendo o uso devido do texto. Mesmo se o texto é um texto que mostra somente desolação, às vezes a pessoa pegou uma porção de texto que não exatamente fala de uma esperança, mas mostra uma destruição. O que o leitor deve fazer, sabendo da centralidade de Cristo, é ter a certeza, olha, isto é assim, isto mostra a necessidade que nós temos de Cristo. E por isso eu considero o todo das Escrituras e sei, Cristo aparece aqui, Cristo vem em seguida, ele está anunciado em outros textos, porque é tão necessário quanto revela essa situação narrada de desolação nesse texto que não fala de Cristo, mas ele fala da falta de Cristo. Então, Cristo é fundamental para a leitura, por isso digo, de qualquer texto, mesmo daqueles que aparentemente não falam dele. Perfeito. Pastor Bruno, explica para a gente um pouquinho sobre essa outra hermenêutica, de que a Escritura interpreta a si mesma. Bom, eu acho que esse princípio, ele na verdade, ele está erigido sobre outros dois fundamentos, Não digo que esses outros dois sejam de igual estatura, mas o primeiro é esse que o pastor César falou, de Cristo, Que as Escrituras testemunham de mim, diz o próprio Cristo.
e de que as escrituras elas são um todo, né? Acho que isso também é importante a gente considerar, né? Que os livros faz parte, o Cristo ser o unificador, né? Mostra que esses livros todos eles não são, digamos assim, aleatórios, né? Os livros todos que compõem o cânon e que eles não são também totalmente independentes, mas eles se interligam por um propósito comum. Né? A única coisa que os liga não é o fato de eles estarem dentro da mesma capa, né? E digamos assim, colados com a mesma cola e costurados com a mesma linha, não é isso. Né? No caso hoje, né, das edições modernas. Mas é exatamente esse fundamento que é o próprio Cristo. Então, a partir disso, então, a gente tem a gente pode derivar esse outro princípio aí, que é o da escritura interpreta a escritura. Olha, de forma mais básica, o que isso quer dizer é o seguinte, que as definições que nós vemos na Escritura e as explicações para para o que a própria Escritura fala estão nela mesma, no sentido de que ela define os seus próprios termos, ela define os seus próprios conceitos, né? E ela, por um processo de interligação desses conceitos, seja por alusão, seja por citação, seja por tipo e antítipo, enfim, modelos, né? Ela mesma vai se explicando, né? Então, você não... É claro que o intérprete, a função dele é reconhecer isso e expor, né? Mas acho que o que isso quer dizer é que não é alguém exterior, alguém externo à própria escritura que vai simplesmente infundir um significado específico ali, né? Mas ela mesma define os seus termos e mostra como eles se relacionam, né? Então, quando a gente começa a acomodar os temas da escritura e ligá-los entre si, né, vai emergindo, então, a mensagem, né? A mensagem. Então, eu acho que, pelo menos para o início de conversa, acho que isso poderia ser estabelecido. Eu queria ver o que o pastor César tem a acrescentar. Acho que é isso, exatamente. Então, tá bom. Existe aquele conceito também, né, de que os textos mais claros jogam a luz sobre os textos mais complexos, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Que é um princípio muito sábio, na verdade, né, para a leitura de qualquer coisa. O problema é que o texto obscuro, difícil, né? Até é bom dizer, né? Lutero defendia o princípio da clareza das escrituras, mas isso não quer dizer que não haja textos obscuros. Né? Quer dizer, elas são claras o suficiente para que nós saibamos como somos salvos, né? E possamos crer devidamente. Mas há sim passagens que são de difícil interpretação e, em muitos casos, uma solução para isso é confiar nas passagens que são mais claras como luz para essas obscuras. Ou seja, em vez de ficar batendo cabeça, insistindo num texto difícil ali, eu tenho informação sobre o mesmo assunto, mais clara, mais explícita em outro texto. Então, olha, eu tenho a noção disso aqui, fica mais fácil interpretar. Agora, eu só faço isso, como disse bem o pastor Bruno, quando eu entendo que esses textos estão relacionados por terem sido inspirados pelo mesmo Deus, então eu posso colocar esses textos em diálogo, né? Sabendo que esse texto obscuro, no fim das contas, é da mesma autoria, né? Da mesma autoridade que o outro mais claro, o mais claro pode me ajudar a sair de um atoleiro interpretativo que eu posso ter encontrado no texto difícil. Isso acho que é um princípio muito simples até, né? É o princípio anti-teimoso, na verdade. Tem que ser muito cabeça dura para não recorrer a isso, né? Ou uma pessoa que realmente não crê na unidade da escritura. Né? Então, eu não entendo que esse texto tenha relação direta com o outro, porque não entendo que por exemplo, quem crê que os textos das escrituras são simplesmente textos humanos, surgidos em contextos diferentes, por motivações completamente diferentes e sem um vínculo de inspiração. Aí a pessoa pode pensar assim, não, mas esse texto aqui de Esther,
ele não tem absolutamente nenhuma relação com o texto do profeta Isaías. Bom, não tem, então. Né? Então eu vou ter que lê-lo isoladamente. Né? Mas esse é um erro. E aí tem uma coisa que a gente não comentou, né? Ou pelo menos nós passamos tangencialmente por ela, quando o pastor Bruno disse assim, que a igreja, as escrituras surgem na igreja, né? Surgem do povo de Deus. Né? E também a gente pode dizer, e elas existem para serem lidas, as escrituras, no âmbito da igreja, né? No âmbito de um povo que tem fé e caminha com Cristo nele crendo. Né? E isso torna a leitura devida de um texto que assim surgiu. Não é próprio das escrituras serem lidas por pessoas que simplesmente não creem. Né? Não creem em Deus, não creem nas escrituras, não creem que Deus inspirou, porque ela vai ser lida de uma forma indevida. Nisso também, né? Nessa leitura completamente isolada dos textos, né? E não entendendo que eles se ajudam, né? Ou eles, em conjunto, nos ajudam na leitura. E eu acho que esse processo, né, da escritura interpreta a escritura, ele é um processo bastante, vamos dizer assim, natural do leitor minimamente experimentado da escritura. Ele acontece inconscientemente na mente. E esse processo, que eu já vou falar qual que é, ele posteriormente ele foi formalizado, né? Que é o seguinte, que é o processo de você acomodar textos que falam sobre o mesmo assunto em lugares distintos, assuntos distintos, textos distintos. Então, o leitor, quando ele está lendo uma passagem, né, que fala sobre algum aspecto da salvação, ele que já leu mais a Escritura, aquilo imediatamente vai despertar nele outros textos que falam de coisas parecidas. E assim ele vai juntando na sua mente um acervo. E ele vai montando o que a Escritura, mais ou menos como um todo, diz sobre aquilo ali. Né? Claro, isso depende da interpretação correta da passagem específica, etc., e do relacionamento dela com as demais. Mas é um processo bastante natural, né? A gente vai lendo, Jesus fala isso daqui aqui, mas eu lembro que em tal lugar ele fala assim também. Né? E a gente contrapõe, a gente compara, a gente liga, né? E esse é um processo que ele foi, digamos assim, levado à perfeição, né? Ou a um sumo nível, digamos assim, com os assim chamados as dogmáticas, né? As dogmáticas cristãs, né? Como é que elas, qual que é o princípio dela, né? Inclusive, o título original são os loci, né? Os lugares teológicos, são lugares, né? Então, você tem aqui Deus. O que a Escritura fala sobre Deus? Você organiza o que a Escritura fala sobre Deus. O que a Escritura fala sobre o pecado? Você organiza tudo que ela fala sobre o pecado. E assim você vê como as diferentes passagens se relacionam. Então, é tudo um processo de acomodação, né? Que vai acontecendo. Então, nesse sentido, a gente pode vê-las se interpretando. Obviamente, envolve muito mais complexidades aqui, né? Tem, como eu disse, a interpretação da passagem específica, né? E tudo que isso envolve. Mas, assim, de uma forma bastante geral, e para a gente, na nossa leitura, querendo ou não, é o que a gente faz também. Né? É o que a gente faz. Excelente, meus irmãos. E para fechar, assim, acho que esse bloco, né, e esse programa também, nossa última pergunta, né, é como a confissão luterana nos guia na leitura correta da Bíblia, sem nos tornarmos, então, escravos, né, da tradição e também da nossa interpretação pessoal, né, da nossa opinião. Como ela auxilia a igreja como um todo, e talvez não só a igreja luterana, mas a igreja cristã, né, reunida debaixo do Espírito Santo. Eu acho que essa fala, eu queria dar uma pontuada aqui, porque ela pode ser mal entendida, principalmente pelos de fora. Né? Quando você diz assim, você deve ler as Escrituras à luz das confissões, isso pode soar para alguém assim, olha, então você vai partir das confissões e elas vão te mostrar o caminho. Só que isso parece para as pessoas que coloca as confissões numa autoridade praticamente superior. Então, assim, na verdade, eu nunca vou acessar as escrituras por elas mesmas, eu sempre vou ser encaminhado pelas confissões. Isso dá uma autoridade a mais para as confissões, né? Mas não é a forma certa de interpretar essa fala, que é comum entre nós. E eu talvez possa
falar dos credos, né? O que eu vou dizer sobre o credo serve para a confissão, embora de uma forma diferente, um pouco ampliada. Os credos têm essa função também, uma função hermenêutica, uma função de chave hermenêutica. Em que sentido? Eles resumem o todo do enredo de Deus salvando a humanidade. Eles resumem isso num pequeno texto que eu devo ter como parâmetro para interpretar as Escrituras. Na medida em que eles são um resumo das Escrituras, eles me ajudam a brevemente ter em mente todo o seu conteúdo, todo o conteúdo das Escrituras, né, o enredo como um todo, para que, ao me deparar com uma parte disso nas Escrituras, eu não me esqueça do todo, eu não desconsidere o todo. Então, quando eu leio Jesus fazendo uma afirmação sobre si, de que só o Pai conhece o dia e a hora, nem o Filho conhece, lendo isso sozinho, eu posso chegar a uma conclusão muito equivocada sobre Cristo. Lendo isso, tendo em mente o credo niceno, por exemplo, eu não vou cair nesse erro, né? Por quê? Porque o credo vai me fazer forçar essa passagem a ter outro sentido? Não, porque o credo me deu o todo das Escrituras, me fez considerar aquilo que é anunciado, por exemplo, pelo próprio João no prólogo, sobre a divindade de Cristo. Então, ele me auxiliou a não escorregar nisso na leitura fragmentada, não considerando todo. Eu acho que a gente pode ter isso em consideração quanto às confissões também. Claro, as confissões não são tão resumidas, não são tão breves, porque elas entram em diversos assuntos que estão ausentes dos credos, né? Por exemplo, os sacramentos, né? Mas elas me ajudam, de novo, a ter uma noção mais completa do todo das Escrituras, do que nós aprendemos das Escrituras como um todo, para não pecar na minha interpretação de uma parte específica, né? Então, nesse sentido, pelo menos para mim, isso é muito útil, é uma forma de ter uma orientação, né? Não acima das Escrituras, mas a partir das Escrituras e de forma organizada, a ter uma orientação sobre o todo para poder ler as suas partes, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Isso que o pastor César comenta. Então, o molde do credo é o molde da própria Escritura, né? Ele recebe o seu molde da própria Escritura e você aplica ela nela mesma, então. Então, o credo que é conforme a Escritura, você aplica na Escritura para ler conforme a Escritura. Basicamente, essa é a ideia, a coisa, né? E isso é fundamental, porque não é possível a gente expressar a nossa fé sem afirmações credais. Se eu pergunto assim para muitas pessoas desprezam os credos, por exemplo, ou aqui juntamente as confissões, né, dizendo que não, só a Bíblia basta. Isso não é verdade. Em que sentido eu quero dizer isso? No sentido de que se eu pergunto assim, o que você crê? A pessoa vai dizer o que eu creio no que a Bíblia crê. Tá, mas o que a Bíblia crê? O que eu creio? Vira uma fé do carvoeiro, né? Eu creio no que a igreja crê no que eu creio. Não, você tem que explicar. Você vai explicar assim, não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele nos salvou, etc. Tá, isso é uma afirmação credal, né? É um credo. E a cristandade, no início, estava cheio disso. No Novo Testamento, a gente vê Jesus Cristo é o Senhor, é um dos credos, né? No Antigo Testamento, Deus que nos tirou da terra do Egito, é um credo, né? Ou seja, ele sintetiza, ele resume aquilo que a Escritura mostra e, ao mesmo tempo, serve de parâmetro. Aqui eu só estou, na verdade, clarificando, não, mas, digamos, expandindo o que o pastor César falou, né? Então, eu acho que a gente não pode ser ingênuo e pensar que a gente, sem prejuízo, a gente pode desprezar os credos e, no caso, as confissões que têm a mesma função. Porque é antinatural, a gente não consegue. A gente vai ter os nossos próprios credos daí, né? As nossas próprias verdades. Então, a gente está sempre ali na leitura comparando com alguma coisa, a gente está sempre com alguma lente, né? Então, nesse sentido, os credos e as confissões servem para isso. Eles são uma lente extraída da própria Escritura para a gente, digamos assim, eu vou usar uma outra analogia, eles são uma cerca, né? Eles não deixam a gente escapar, né? Eles nos mantêm, digamos assim, na trilha certa, né? Eles mesmos, destilados da Escritura, nos mantêm no caminho da Escritura. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, não é que eles são
eles têm uma origem diferente da escritura. Não, né? E de fora, então, a gente impõe o sentido deles. Não, não é isso. Né? Mas eles, na verdade, procedem da escritura para nos ajudar a ler ela mesma. Então, acho que esse é o básico. Tudo está em função da escritura e é regulado por ela. Né? Acho que seria isso. Excelente. Então, eu gostaria de deixar aberto um espaço assim para os pastores agora darem aí talvez uma última palavra sobre tema geral, assim, desde o primeiro bloco ao último, assim, talvez algumas considerações, algum conselho, enfim, alguma coisa que ficou de fora, fiquem à vontade. Eu só agradeço por mais uma vez poder conversar. Acho que essa conversa podia ser um dia presencial, né, com um café. Acho que ela seguia e duraria até muito mais. Mas um conselho, eu diria assim, para todo mundo, né? Vale muito a pena conversar sobre escritura. E você que acompanhou essa conversa toda, acho que valeu a pena conversar sobre escritura, saber um pouco mais, lembrar coisas importantes. Agora, vale muito a pena, e mais ainda, ler as Escrituras. Então, leia as Escrituras, ouça as Escrituras no culto, deguste esse texto, deixe esse texto fazer parte da sua vida, porque isso, sem dúvida, te alimenta, te nutre e faz muito bem, não faz mal, não. Use sem muita moderação. Moderação no jeito de ler, mas não na quantidade. Leia bastante. É isso. Também gostaria de agradecer, então, a oportunidade, mais uma vez, estar aqui nessa conversa. E se eu pudesse, assim, não seria um conselho, mas seria uma observação, né? Eu acho que o pastor César nos dirigiu ao uso prático, né? Que, na verdade, é a finalidade de tudo. Toda essa conversa que a gente fala, desde lá do cânon, complexidade da relação entre tradição e escritura, tradução, enfim, tudo isso, na verdade, tem como fim salvaguardar a leitura da escritura e a preservação do seu sentido. Né? Então, de nada adianta a gente se especializar nesses assuntos e ler muitas coisas sobre as escrituras e não ler as escrituras. Né? Então, na verdade, o fim último está ali no domingo, quando a gente vai ouvir a escritura no culto, vai ouvir a interpretação, né? Quando a gente também na nossa devoção em casa. Né? Então, acho que isso serve para um duplo propósito, tanto para a gente perceber tudo que está por detrás e tudo que fundamenta, né, essa leitura que a gente busca fazer, e para, assim, nos mover, né, como o próprio pastor César falou, a de fato ler, né, porque essa é a finalidade, ler, escutar, receber, digamos assim, né, de uma forma mais geral, receber a mensagem de Deus nas Escrituras. Perfeito. Eu gostaria de lembrar também de que a palavra de Deus, ela não é só o texto, né? Ela é o próprio Cristo que chega a nós com sua graça, né? Nós aprendemos, né, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, foi transmitida de forma fiel e chega a cada um de nós, né? E nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é próprio com o texto, né? Que é ler, né? Aprender. Eu agradeço ao pastor César, agradeço ao pastor Bruno. Foi uma conversa muito rica, né? Que o Espírito Santo continue abençoando vocês e que nós possamos fazer aí um cafezinho, um bolo, um pão de queijo. Se tem pastor César, tem que ter pão de queijo, né? Não adianta não. Mas logo, logo a gente vai conseguir se reunir e fazer esse episódio de forma presencial. Talvez na Serra, né? Ou talvez ali na região mais central, ou quem sabe aqui no norte do Rio de Janeiro. Uma hora vai acontecer, né? E vai ser um momento de muita alegria e de muita bênção do nosso Deus. A vocês que nos acompanham, fica o meu abraço, fica o meu agradecimento e o meu conselho: firme-se na Escritura. Ela não é qualquer leitura. Ela é uma leitura que nasce da cruz e que floresce na graça quando te apresenta Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para te salvar. Lembre de compartilhar esse episódio, lembre de curtir, de comentar e seguir, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum episódio do nosso podcast Entre a Cruz e a Graça. Nós ficamos por aqui e lembre-se, entre a cruz e a graça há sempre esperança. Bênção de Deus e até logo.